O trabalho de investigação que começou ontem, ele vai ter os primeiros resultados da causa do acidente. Daqui a um mês, aproximadamente, os primeiros resultados. Em até um ano, a gente vai saber exatamente o que aconteceu. Mas, por enquanto, vários jornalistas, inclusive a gente aqui do Sport TV e da TV Globo, estamos ouvindo os profissionais da área, especialistas em investigação, especialistas em aviação civil, para tentar entender as possíveis causas do acidente. Quando a redação entrou no ar ontem, por volta de 9 horas da manhã, horas depois do ocorrido, as informações ainda não eram tão boas quanto as que a gente tem agora. Então, por exemplo, quem se informou no redação acabou ficando com a informação que não se confirmou de que o avião acabou soltando combustível para não haver uma explosão. Essa informação não é correta. Esse tipo de avião, depois com o tempo, os especialistas leram os manuais, ele sequer tem esse tipo de procedimento. Então, em respeito ao nosso público de ontem no Redação e que não pôde se atualizar no Sport TV e na TV Globo ao longo do dia, a gente faz um resumo do que os especialistas que a gente ouviu ao longo do dia apontaram como possíveis causas do acidente. Confira. Bem, a gente está vendo que o avião tinha 4 motores montados sob as asas, capacidade máxima de 112 passageiros, tinha 2 caixas pretas que foram encontradas hoje à tarde e também tinha autonomia de até 2.900 quilômetros. Ivan, considerando que a distância entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín é de aproximadamente 3.000 quilômetros, esse tipo de avião era adequado para fazer essa viagem? Não, totalmente inadequado. Se ele tem autonomia de aproximadamente 3.000 quilômetros e o voo tem aproximadamente 3.000 quilômetros, ele não tem nenhuma margem de erro. Essas imagens que a gente está vendo aqui do Serviço de Acompanhamento de Voos Flight Radar 24 mostram a aproximação do avião já ao Aeroporto Internacional de Medellín. Ele faz círculos, como a gente vê, ele dá 2 voltas no sentido anti-horário e pouco antes de 1 da manhã, o piloto avisou a torre de controle que tinha sofrido uma pane elétrica. A velocidade desse avião, também pelos últimos registros, caiu à metade já quando desapareceu do radar. O que você percebe dessas imagens, dessas informações de estranho que possa ajudar a explicar o que aconteceu? Conversando hoje com vários pilotos experientes de companhias europeias com os quais eu tenho contato, eles dizem o seguinte, que se o avião já estava com um voo crítico, ele não podia ficar dando voltas. E quando ele acusa a pane elétrica, é porque ele já está perdendo a potência, que ele está acontecendo com o avião uma pane seca. Agora, as agências de notícias estão informando que, no momento do acidente, um outro avião da companhia Viva Colômbia pediu prioridade para pousar nesse aeroporto. Isso pode ter, de alguma forma, contribuído para o acidente? Pode, se o outro pediu prioridade e ele não pediu prioridade, quer dizer, quem pede a prioridade, primeiro tem a prioridade. Todo e qualquer acidente aéreo é uma sucessão de falhas, ele não é uma única causa. Aquilo ali foi uma arte que eu mandei, faz parte do manual do avião. Do lado esquerdo, a gente vê ali payload, quer dizer, a carga que o avião consegue levar. Se você tira a carga do avião, você consome menos combustível, consequentemente, você consegue ir mais longe. Se você coloca mais carga, mais peso, pessoas, malas, bagagens, etc., inclusive combustível, o combustível também pesa, o trajeto que você consegue voar é mais curto. Então, o próprio manual do avião mostra que ele não conseguiria chegar, quer dizer, ele estava no limite do limite dele para chegar em Medellín. Uma das informações que se chegou ao longo do dia foi que o avião teria alijado combustível, derramado combustível. Em algumas aeronaves isso é comum, né? Você despejar combustível para não causar um incêndio quando pousa em emergência. Esse avião não tem isso. Esse avião não tem essa característica para alijar combustível, ele não derrama combustível. Para eu viajar do ponto A ao ponto B, eu sou obrigado pela norma aeronáutica a colocar combustível suficiente para viajar de A para B e para a alternativa C, ou seja, se eu chego em Medellín está fechado, eu tenho que ter combustível para ir para outro aeroporto, que eu já disse na origem qual seria. Um planejamento de voo e mais meia hora de voo. Mas e aí, se tivesse combustível, o avião teria explodido? Teria nesse tipo de acidente? Aí seria outra causa, qualquer outro problema, e aí ele colidiu com a montanha, teria explosão, teria incêndio.